Bom dia, alunos do nono ano. Sou a professora Priscila de Língua Portuguesa. A nossa semana de estudos é de 18 de maio até 22 de maio. Antes de nós iniciarmos, vamos para as orientações. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo. No caderno de língua portuguesa, vão anotar as explicações e desenvolver os exercícios propostos. Tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Bom, o conteúdo de hoje é texto dissertativo, a conclusão. Então, vamos recordar. Nós estamos fazendo toda a aula que tivemos texto dissertativo. Nós aprendemos a estrutura do texto dissertativo. Vamos relembrar. A estrutura do texto dissertativo é necessário ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que vocês aprenderam? Que vocês colocam o tema e a citação dos argumentos. No caso, 3 argumentos. Depois, no desenvolvimento do texto, é necessário ter os 3 argumentos que vocês defenderam, tá? Vocês citam na introdução e no desenvolvimento vocês defendem a ideia de vocês. Vocês defendem o porquê que é necessário aquilo. E na conclusão é onde eu termino o meu texto, eu concluo, tá? Vocês fizeram na última atividade a parte de desenvolvimento do texto. Então, vocês desenvolveram os argumentos. Vocês criaram na atividade 1, citaram os argumentos, depois vocês aprenderam como que vocês defendem a ideia de vocês. Aí, vocês fizeram o desenvolvimento do texto. Hoje, nós vamos ver o que é necessário ter na conclusão do meu texto dissertativo. Atividade 1, então, vocês vão prestar atenção na explicação e copiar o conteúdo no caderno. Bom, como encerrar um texto argumentativo? Qualquer texto, para estar completo, organiza-se em 3 etapas básicas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Cumpridas as 2 primeiras etapas, cabe à conclusão fechar o texto de modo mais adequado à modalidade textual em questão. Então, vocês fizeram já a introdução e o desenvolvimento. Vamos agora para a conclusão. Então, a conclusão, ela serve para quê? Para fechar meu texto, para que ele tenha sentido, para que eu conclua a minha ideia. Por isso que ela chama conclusão. O que eu preciso ter, então, na conclusão? Nós, quando iniciamos a conclusão do nosso parágrafo, nós necessitamos dos conectivos conclusivos. No 8º ano e no início do 9º ano, vocês aprenderam conectivos. Hoje, vocês vão revisar os conectivos conclusivos. Então, para que serve um conectivo? São palavras ou expressões que interligam as frases. Então, os conectivos, eles interligam frases ou parágrafos. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o conectivo conclusivo para interligar o último parágrafo do texto, né? Vocês vão interligar o desenvolvimento da redação com a conclusão, permitindo uma sequência de ideias. Então, o conectivo ele serve para interligar o nosso parágrafo da redação, para permitir a sequência do nosso pensamento, para ele ter sentido, para mostrar que nós estamos concluindo o texto. Então, exemplos de conectivos conclusivos. Por isso, assim, assim sendo, então, logo, enfim, portanto, para terminar dessa forma, dessa maneira. Toda vez que nós utilizarmos o conectivo conclusivo no início do nosso parágrafo, nós precisamos colocar a vírgula logo após. Então, por isso, vírgula, essa vírgula ela é obrigatória. Bom, resumindo então, o que nós precisamos ter numa conclusão? Vocês já viram isso lá na estrutura do texto. Nós precisamos do conectivo conclusivo, então, portanto, da reafirmação do tema, vocês vão aqui citar novamente o tema e vão fazer uma proposta de intervenção, ou seja, vocês vão tentar solucionar
o problema que existe no tema. Vocês vão dar uma solução para o problema, sim? Vamos lá, então. Na atividade 2, vocês vão agora organizar o que nós iniciamos na semana passada. Então, prestem bem atenção. Utilizando as atividades da semana anterior, você montará a sua redação. Na semana anterior, nós fizemos a citação dos argumentos e o desenvolvimento dos argumentos. Sobre o tema do Enem 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira. Vocês recordam? Agora, vocês vão fazer o quê? Montar a redação e terminar fazendo a conclusão do texto. O texto de vocês tem que ter, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 25 linhas. Então, para facilitar, eu iniciei a redação com vocês. Percebam aqui que eu iniciei a redação, né? É necessário que vocês criem um título. O título tem que ser chamativo para que atraia o público para ler o texto. Na maioria das vezes, o título ele é curto, né? No primeiro parágrafo, nós temos a introdução. A introdução é feita do tema, mais a citação dos argumentos e o desenvolvimento, que é no segundo, terceiro e quarto parágrafo do texto, e a conclusão, que vem no quinto parágrafo. Então, vamos lá, ó. No primeiro parágrafo, é de conhecimento geral que muitas crianças brasileiras trabalham na infância, porque precisam ajudar na renda familiar. Vocês vão colocar aqui o segundo argumento que vocês criaram na atividade da semana passada, a citação dele, e o terceiro argumento que vocês criaram na semana passada. Lembrando, o primeiro argumento eu fiz com vocês e desenvolvi também na atividade anterior. Então, vamos lá, o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento do meu argumento 1. Ninguém desconhece o fato de que muitas crianças vivem em extrema pobreza e, para que consigam sobreviver, precisam trabalhar desde cedo para ajudar no sustento do lar. Aí vocês vão copiar o desenvolvimento do segundo argumento e o desenvolvimento do terceiro argumento, que está na atividade 3 da semana passada. E vocês vão concluir o texto, que é o que nós aprendemos hoje. Vocês vão utilizar um conectivo conclusivo, portanto, sendo assim, vocês vão reafirmar o tema. Para que não haja crianças trabalhando na infância, para que não haja o abuso, a exploração das crianças na infância, é necessário o quê? Que se faça o quê? É preciso. Então, vocês vão dar aí uma solução para o problema. E terminaram a redação. Se vocês ficaram em dúvida em alguma coisa, se precisarem da professora para fazer a redação, estou disponível no WhatsApp. Ótima semana de estudos. Beijo a todos!